Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Em Pauta TV. Um telejornal produzido por alunos do curso de jornalismo da UFPEL, que leva até você as principais notícias de Pelotas e região. Os livros invadiram Pelotas. A edição especial de hoje é sobre a 51ª Feira do Livro. Diretamente da Praça Coronel Pedro Osório, você vai ver que a feira vai muito além das obras literárias e mostra que, assim como o tema deste ano, a vida acontece em capítulos. Além de despertar o interesse pela leitura, o evento também proporciona atividades artísticas e culturais. Para quem gosta de garimpar, os sebos têm preços acessíveis e histórias que chegam até os apaixonados por leitura. E não é só de livros que a feira é feita. Música, teatro e diversas atrações culturais tomaram conta do centro da cidade. Um lugar que reúne memória, afeto e leitores de todas as idades. Um dos destaques da feira é o espaço da Biblioteca Pública Pelotense. Fique agora com o Em Pauta TV. Estudos recentes mostram que mais da metade da população brasileira não lê. Um dado alarmante que torna eventos como a Feira do Livro espaços de incentivo à leitura. Quem fala mais sobre o assunto é a repórter Bruna Pagliarini. As feiras dos livros têm um papel fundamental de proporcionar o acesso à literatura e à cultura. Mais do que eventos culturais, elas proporcionam o diálogo entre leitores e autores locais. E ainda estimulam a leitura para todas as idades. Trazer para a comunidade, para os leitores, um espaço amplo, sem barreiras, onde tu pode discutir vários determinados assuntos de acordo com o que tu gosta de ler, de acordo com o que tu está acostumado a conversar sobre literatura. Então essa é a grande importância da Feira do Livro na praça, principalmente no local aberto. Esse fluxo de pessoas no local público, livre, de livre acesso. A Feira do Livro é um espaço de aprendizado, encontro e cultura. Na feira acontecem eventos e oficinas culturais para todas as idades. E ainda tem a chance de conhecer algum autor local. A literatura existe desde o início dos tempos, quando o primeiro homem escreveu um símbolo numa pedra. Estava surgindo a literatura, no meio de comunicação. É uma arte abrangente que sustenta outras tantas artes, o cinema, o rádio, a televisão, o teatro, não é? Então, esse embasamento que a literatura dá à nossa convivência humana, ela é imortal. Ela é imortal. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, realizada pelo Instituto Pro Livro, pela primeira vez desde 2007, o número de não leitores é de 53%, superando o de leitores. Eu percebo que os alunos eles têm muito esse vício no uso do celular. Embora a gente saiba que o celular também é uma fonte de leitura, a gente também percebe através da nossa experiência em sala de aula com os alunos, né, que eles não utilizam para essa finalidade normalmente. É o uso em maior quantidade, pela minha experiência em sala de aula, é com as redes sociais. Uma outra opção grande seria levar escritores locais a darem palestras nas escolas, a conversarem com os estudantes, com aqueles que estão caminhando, começando a trajetória da alfabetização até a idade que entra na faculdade, que encara o mundo universitário. Então essa proximidade do tátil, do olho no olho, da voz no ouvido de um escritor dentro das escolas, conversando, dando palestras, orientando, falando de literatura com experiência própria, seria uma das alternativas. E com as feiras nós temos o convite de descobrir novos mundos e alimentar a nossa imaginação. Além de ser um espaço para a leitura, a feira também reuniu atrações, espetáculos e diversas atividades culturais que reuniram o público da arte. A repórter Tamires Bastos acompanhou as principais atrações que tornaram da feira uma das principais atrações culturais da região. A Praça Coronel Pedro Osório foi tomada por cores, sons e histórias. A 51ª Feira do Livro de Pelotas não serviu apenas como um ponto de encontro entre escritores e leitores. Ela também se transformou em um grande palco cultural a céu aberto.
com apresentações de música, teatro, dança e oficinas que encantaram pessoas de todas as idades. Na programação cultural desse ano, a diversidade se destacou. O público acompanhou apresentações de artistas como Camerata Orquestrando Sonhos, Projeto Encontro dos Choros, Regional Tainho e Maicon Gonzalez. A feira também criou um espaço para refletir sobre literatura e suas transformações. Entre os convidados, o escritor pelotense Rodrigo Keller participou do bate-papo O Poder das Histórias, voltado a jovens leitores e alunos da rede pública, destacando a sensibilidade e reflexão presentes em suas obras. Sim, eu acredito que na verdade só pelas histórias, né, é a forma que a gente pode transformar o olhar. Primeiro a gente precisa imaginar para depois realizar. É fundamental ter eventos como Feira do Livro, né, porque é a oportunidade que os jovens têm de sair, de ter oportunidade de acesso à leitura, conversar com autores, de sair de uma rotina talvez de tantas telas, de tantas TVs ou de outros meios, né? Então é uma disputa muito grande aí pela atenção e eu acho que esses momentos são essenciais. As apresentações de dança chamaram a atenção com grupos como Balé Sabrina Freitas e o Balé Vitória Calderipe, além do Anime Bomb, que trouxe muita cor, criatividade e apresentações de K-pop. Também se apresentaram os integrantes do 24º Núcleo do CEPER Sindicato, com o maestro Rui Carlos Ávila e a coreografia de Maritza Freitas. Acho que a arte e a educação ela é a fusão, né, de todas as artes, né, assim como a literatura, né. Então a Feira do Livro ela tem essa coisa de agregar a arte em si, é o momento da arte, né. Eu acho que a arte ela nos últimos anos ela tem sido tão atacada, né. Eu acho que a Feira do Livro com 51 edições se mantém forte, assim como outras feiras do livro de outras cidades mais novas, que nem o Erval, que vai estar na sua 80ª Feira do Livro. Então é um encontro de arte. Eu acho que o entendimento da arte, eu acho que procurar conhecer a arte, eu acho que procurar a leitura, procurar a poesia, procurar a música, eu acho que tem tanta coisa que só a arte faz. A arte ela nutre a alma. O teatro e a contações de história marcaram presença. Eleonora Medeiros encantou as crianças, enquanto André Lima e Ed Chapéu apresentaram narrativas musicais e teatrais no espetáculo Por um Mundo Melhor. A feira também trouxe contações das lendas do Sul, mergulhando o público nas tradições e mistérios da região. O evento mostrou que a cultura vai muito além das páginas. Com diversas atrações culturais, a feira celebrou o poder de contar histórias. Aquelas que a gente lê, vive e também ajuda a contar. Bom, a Feira do Livro esse ano, ela teve um enriquecimento nas atrações culturais. Nós temos uma parceria com o SESC, né, que em relação à busca de escritores, atividades culturais. Isso é muito importante porque traz as pessoas para a praça, tanto as crianças quanto os pais. Isso faz com que a feira ganhe mais na parte cultural. Então, para que as pessoas entendam que a Feira do Livro, ela não é só um espaço cultural, um espaço comercial na venda de livros, ela também é um espaço cultural. A 51ª Feira do Livro de Pelotas transformou ruas e palcos em espaços de conexão, mostrando que a cultura cria experiências de arte, música e histórias que permanecem muito além do evento. Entre os estandes espalhados pelo evento, há um lugar onde cada livro já passou pela mão de algum leitor. Os sebos ajudam a tornar os livros mais acessíveis e encantar novas pessoas. E eu vim de perto conferir essa iniciativa. A Feira do Livro de Pelotas é um evento que movimenta os apaixonados por leitura e que transforma a Praça Coronel Pedro Osório em um ponto de encontro de leitores, escolas, famílias e apaixonados por leitura durante as semanas de programação. Entre bancas, autores e atividades, um espaço chama atenção. Os sebos chegam com livros por preços populares, uma alternativa que facilita o acesso à leitura e ajuda a formar novos leitores. A ideia de participar da feira sempre foi uma coisa que eu imaginava que ia chegar. Quando surgiu a oportunidade, foi através de uma livreira que estava encerrando as atividades. Ela me cedeu o espaço dela e eu abracei naquele momento e depois nunca mais deixei de fazer a feira. Mesmo após 20 anos e com várias feiras, todo ano eu acabo encontrando alguém de Pelotas que lê e não conhecia o sebo. A feira tem muito esse papel. Os sebos não vendem apenas livros.
Eles atuam como ferramenta de democratização do acesso à leitura. Ao oferecer livros com preços abaixo do mercado, proporcionam um alcance maior para um público diverso e que vê os sebos como uma alternativa rentável. Fundamental, especialmente no caso de adultos não leitores, que sentem aquela vontadezinha de vir passear na feira, quando vê que consegue comprar alguma coisa por 5 pila, né? Às vezes se arrisca. Um pouco mais, talvez não tentasse, porque já não tem o hábito mesmo, né? Muitas dessas pessoas acabam retornando. Tem também o diferencial, né? Porque acaba que todas as bancas de livros novos são relativamente parecidas. Tem os lançamentos, tem as principais editoras, muitas vezes até os infantis, que é super diversificado, são os mesmos nas bancas. Os sebos vão ser sempre diferentes. Os visitantes que passam pela feira aproveitam para garimpar os livros, que vão dos clássicos aos modernos. Entre uma conversa e outra, muita gente sai com um livro novo e um sorriso no rosto. Eu compro muito livro em sebo, né? Eu acho muito bom, porque tem muitas livrarias que é muito caro, coisa de R$70 um livro. E eu acho muito importante para quem não tem tanto dinheiro, ou está começando a ler principalmente, conseguir ler vários livros, trocar também é o bom do sebo, né? Eu já troquei muitos livros. Eu gosto bastante de sebo. Além de incentivar o hábito da leitura, o sebo também ajuda a preservar obras antigas e dar um novo destino a esses livros. Uma forma simples, mas poderosa de manter viva a circulação da cultura. E é justamente pela preservação da cultura que tantas pessoas são impactadas pelo poder do livro. A leitura em si, né, abre horizontes, simples assim. Tudo que tu vai absorver, tudo que tu vai conhecer através da leitura, pode somar só para ti, para tua família, para tua profissão, com certeza, mas muitas das pessoas que a gente vê agindo no Brasil e no mundo, pode ter certeza que elas têm muita literatura nas costas. Entre cada história, cada capítulo e cada memória criada na feira, uma coisa é certa: os livros representam encontros de gerações, sonhos e novas páginas para explorar. A Feira do Livro deixa uma mensagem importante. A vida acontece em capítulos. Entre os destaques da feira está o espaço da Biblioteca Pública Pelotense, que chama a atenção por reunir gerações através da leitura. A repórter Vitória Schaefer acompanhou as atividades e nos conta mais sobre elas. Durante 18 dias, a Praça Coronel Pedro Osório foi palco de encontros e histórias. Com o tema A Vida Acontece em Capítulos, a 51ª Feira do Livro de Pelotas valorizou o poder das palavras e a troca entre gerações. Jovens e adultos participaram de atividades que transformaram a leitura em experiência compartilhada. Com uma programação voltada à formação de leitores, o espaço da Biblioteca Pública integrou a Alameda das Crianças e promoveu oficinas de contações de história que despertam o gosto pela leitura e a curiosidade sobre a história da cidade. Eu acredito que com as contações de história contribui bastante porque a gente insere as crianças no mundo da literatura, né? Essa é a nossa preocupação. O Infanto Juvenil lá na biblioteca, ele é líder de retirada de livros, por isso que justamente a gente tem essa preocupação de inserir as crianças. A gente tem um projeto que é a Hora do Faz de Conta, que é o que a gente está executando aqui. Nós fizemos contações de histórias para as crianças, tanto na biblioteca quanto no nosso ônibus literário, que a gente vai até as escolas. Entre as ações oferecidas estiveram as oficinas Pequenos Exploradores da História e O Guardião do Acervo. Voltadas ao público infantil, elas apresentam a importância da preservação da memória e do acesso aos livros desde cedo. A iniciativa fez parte da programação organizada pela Câmara Pelotense do Livro, com apoio da Prefeitura e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O nosso maior interesse, né, é despertar nas crianças, né, a magia, a literatura, né, da preservação do patrimônio. A gente tem na cidade, né, belos prédios históricos, né, museus. Então, o nosso interesse é despertar esse encantamento pelos livros, né, pelo patrimônio. E isso para nós é muito importante. E eu faço atividades de preservação do patrimônio, né, com as crianças. Então, as oficinas de escavação arqueológica, a oficina de preservação e o tour pelos prédios históricos. Então, a gente também faz essa atividade, né, de contar um pouquinho da história dos prédios aqui da região. A proposta da biblioteca foi transformar o aprendizado em vivência. Cada oficina criou pontes entre o olhar das crianças e a trajetória da cidade, estimulando o prazer de ler e descobrir.
e eles sempre é uma experiência muito rica quando eles vêm aqui, têm acesso a muitos livros, e principalmente porque é na praça que eles já frequentam bastante, né, e vêm para brincar, se divertir. Aí tem as águas, também no Natal, então acaba sendo um espaço cultural muito rico, né, para eles. A 51ª Feira do Livro de Pelotas contou com mais de 170 atividades culturais, sessões de autógrafos e apresentações artísticas. A presença da Biblioteca Pública Pelotense reforçou o valor da leitura como laço entre pessoas e histórias. Mais do que um evento literário, a feira mostrou que a leitura segue viva e que, assim como os livros, a vida também acontece em capítulos. Direto da Praça Coronel Pedro Osório, eu sou Vitória Schaefer. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com Maria Alice Estrela, patrona da 51ª Feira do Livro de Pelotas. Não sai daí que o Em Pauta volta já. Estamos aqui com Maria Alice Estrela, patrona desse ano da Feira do Livro, e eu queria perguntar para Maria Alice como é a sensação, o que significa para ti ser patrona desse ano da feira. Ser patrona esse ano da feira representa para mim uma emoção muito grande, porque eu me sinto representando a literatura nesse espaço aqui da 51ª Feira do Livro de Pelotas. É muita responsabilidade, porque a arte da literatura, a arte da escrita, ela é muito árdua, ela é muito, ao mesmo tempo, fecunda, mas muito difícil de levar adiante. E então a perseverança na escrita me trouxe até aqui. Então, representa para mim ser patrona um prêmio, um troféu, um reconhecimento por uma trajetória que se estende desde 40 anos. Desde muito tempo eu escrevo. E agora eu vejo assim, não culminando a minha trajetória, mas impulsionando a minha caminhada na literatura, tanto que já está em gestação outro livro. Isso é muito representativo e muito importante. E eu queria te perguntar também o que significa a Feira do Livro, tanto para Pelotas quanto para a região. O que ela representa? Ela representa um movimento do livro, em torno do livro. Ela traz o público à praça, para o convívio com o livro. Então, você passa pelas bancas dos livreiros e vê todo mundo debruçado, olhando, folheando um livro. Isso tem um valor inestimável, incalculável. A praça, nesse momento, é o coração da cidade, o centro da cidade. A cultura no meio de Pelotas, trazendo o público de vários locais para o encontro com o livro, porque é a festa do livro. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu com toda certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora, outra coisa que a gente queria saber, o que as pessoas ainda não sabem sobre a tua trajetória e que tu gostaria que nesse momento, como patrona, ficasse marcado? Eu comecei a escrever desde muito cedo. E eu rabiscava poemas, depois rabiscava textos, até que então num momento muito especial da minha vida, eu redigi uma crônica e essa foi o fio da meada. Foi em 1987. E eu, daí para frente, continuei escrevendo todas as semanas, publicando no jornal e continuo até hoje fazendo isso. A Maria Alice é amante das artes, eu sou bailarina formada em balé, professora de dança, professora de idiomas espanhol e inglês, sou um pouquinho de atriz também, porque eu já fiz um espetáculo no 7 de abril, um monólogo abrindo a 22ª Feira do Livro de Pelotas. A Maria Alice é alegre, a Maria Alice é determinada, assertiva e a escrita, para mim,
já passou a ser cama, mesa e banho. Eu não consigo separar a Maria da Alice quando no dia a dia. Eu estou sempre escrevendo. Eu agora estou olhando para vocês e estou escrevendo dentro da cabecinha. Porque é uma mola propulsora que está sempre lá dentro. Então, pensamentos e sentimentos em coalizão total. Ai, que resposta linda, né? Então, para finalizar, eu queria muito que tu deixasse um recado para os jovens leitores que talvez ainda não tenham o hábito da leitura, né? Eu peço, assim, encarecidamente, que todos tenham um livro na cabeceira. Se não for possível, uma história em quadrinhos. Tudo que for possível e passível de ser lido, que comece, é devagar que a gente começa. Ninguém precisa ler Os Lusíadas de Camões, Os Miseráveis de Victor Hugo, Crime e Castigo do Dostoiévski. Tem que ler pouco, mas ler sempre. Essa é a mensagem. Leiam sempre, porque o arcabouço, o arsenal que eu trago em mim, que me fez chegar até aqui e que pretendo que me leve muito mais adiante, foi o meu contato com o livro. Eu li sempre, desde menina. Eu li história em quadrinhos, eu lia contos juvenis, eu lia ficção científica, eu lia o que me caía nas mãos. E essa bagagem é que fez o lastro. E eu me arvorei a entrar em concursos, que foi então quando ficou sacramentado que realmente eu poderia publicar. Eu entrava em concursos literários. Eu acho que eu entrei em mais de 50 concursos literários, porque aí são 5 pessoas num júri para dizer se o teu trabalho é literatura ou não. E eu tive a sorte, né, de acertar. Então eu me realizo na escrita tanto quanto eu me realizo em ser mãe e ser avó. Perfeito. A gente agradece muito a tua presença aqui conosco. Eu agradeço a vocês esse momento que é muito especial para mim, e se tratando do jornalismo e se tratando da Universidade Federal de Pelotas, que é minha querida. Muito obrigada, Maralice, por ter estado aqui com a gente nesse momento tão lindo de troca. Nos esportes e nos livros, o que move é a paixão. Seja nas quadras ou nas páginas, são as histórias que nos fazem sonhar, vibrar e acreditar. E é isso que o João e a Gabi nos mostram agora no nosso quadro de esportes. Oi, isso aí, tá na hora do esporte e a gente te conta agora as novidades aqui da região. Nós vamos começar falando sobre o futebol, porque a primeira fase da Copinha terminou e o Pelotas ficou em primeiro lugar nessa fase, enquanto o Brasil, apesar de ter ficado invicto, acabou em terceiro lugar, né, João? Conta pra gente. É isso aí, Gabi. O Brasil, inclusive, jogou nessa quarta-feira contra o Juventude fora de casa, pelo jogo de ida da repescagem da Copinha, e venceu por 2-1. Patricão marcou de cabeça no primeiro tempo, e Murilo Cavalcante, no apagar das luzes, recebeu um cruzamento açucarado e estufou a rede com a perna esquerda. O Juventude descontou com Bernardo, mas não foi o suficiente para impedir a vitória chavante. A partida de volta ocorre no domingo no estádio Bento Freitas, e o Brasil precisa de apenas um empate para se garantir na semifinal. Já o Pelotas, que acabou a primeira fase na liderança, já está garantido na próxima fase e aguarda o vencedor de Aimoré e Esportivo. E ainda falando em futebol, a Terceirona Gaúcha também vai ser decidida no domingo. O São Paulo, já classificado, encara o São Gabriel fora de casa. Rio Grande e Rio Grandense jogam no Torquato Pontes para avançar para a próxima fase. Falando no Rio Grandense, o time foi punido pelo TJD da federação com a perda de um mando de campo e uma multa de R$1.000. Isso por causa do episódio no clássico contra o São Paulo no dia 26, no qual um dos árbitros da partida, que também é policial militar, sacou uma arma depois de uma confusão. A decisão pode prejudicar o time caso avance para a próxima fase. E no futebol universitário teve a final feminina da LPU, que deu agronomia. Um passeio de 6-2 contra a equipe da Centauro. A partida ocorreu na última quinta-feira, mas estava prevista para ocorrer no domingo, mas uma confusão adiou o jogo. Na semifinal, a ESEF derrotou a Centauro por 5-2, mas quem avançou para a grande final foi a equipe derrotada. Isso porque foi feita uma denúncia formal à organização de uma atleta da ESEF que jogou a partida irregularmente, pois chegou no ginásio com a bola já rolando e mesmo assim jogou o primeiro tempo, o que vai contra as regras da competição.
A LPU penalizou a Atlética da Educação Física com a desclassificação do torneio, o que não foi bem aceito pelas jogadoras que tomaram a quadra e impediram a continuidade do jogo. Assim, a final teve que ser adiada. E apesar dessas confusões no futebol, tem notícia boa no remo. O projeto Remar para o Futuro, um projeto de extensão da UFPEL, recebeu na Câmara dos Deputados a honraria Medalha Rei Pelé. O projeto foi representado pelo coordenador Fabrício Bosco, professor da universidade, e foi um dos 5 projetos brasileiros que receberam a honraria que premia ações desportivas que usam o esporte como ferramenta de transformação social. Fabrício dedicou o prêmio às famílias e também às vítimas do acidente que aconteceu com a delegação no ano passado. Isso aí, muito sucesso para o pessoal do Remar. Hoje a gente fica por aqui, a gente volta no próximo programa em pauta com mais notícias do esporte local. Até mais! Mais uma edição do Em Pauta vai ficando por aqui. Continue acompanhando as informações do programa pelas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Nos vemos no próximo programa. Até logo!